Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso abraço, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, que estamos novamente, eu, Aloísio, comigo, Eduardo Araújo, e ela, Maria de Fátima Miranda. E vamos achei ela meio desanimada, Luiz. Não, porque ela já estamos chegando no final do ano e ela quer logo recomeçar um novo ano. Mas vai chegar o tempo, viu, Miranda? Não tem a pressa, não. Então nós estamos aqui estudando a obra, conversando sobre a obra, o que é o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 3, solução de alguns problemas pela doutrina espírita. E nós estamos no tópico, o homem durante a vida terrena. Somos nós, que estamos aqui encarnados. E hoje nós começamos pela questão 125, quando Kardec coloca a seguinte pergunta: qual a causa das simpatias e antipatias que se manifestam entre pessoas que se veem pela primeira vez? Eu nunca vi o fulano, mas eu chego perto dele, eu tenho uma simpatia, eu tenho uma empatia, certo? De aceitação, de convivência, ou eu rejeito. Quando você viu a Miranda pela primeira vez, o que você sentiu? Eu conheci já em milênios passados, certo? Milênios passados, certo? Então tá tudo bem, é só um reviver. Nós vamos acertar algumas coisas nessa encarnação, certo? Mas temos a oportunidade de fazer isso. Então nós estamos falando aqui dessas simpatias e antipatias graciosas. Então Kardec, respondendo a isso, diz o seguinte: são quase sempre entes que se conheceram e algumas vezes se amaram em uma existência anterior, e que, entrando nesta, são atraídos um para o outro. As antipatias instintivas provêm também, muitas vezes, de relações anteriores, relações às vezes antagônicas, Esses dois sentimentos podem ainda ter uma outra causa. O perispírito, esse corpo espiritual, o corpo astral, esse que envolve o nosso espírito. O espírito é energia pura. E ele, para participar de alguma forma com outros espíritos e no mundo onde nós estamos, ele tem o seu perispírito. E é dele. O perispírito, sempre quando nós falamos de espírito, nós estamos falando do perispírito junto a ele. O perispírito irradia ao redor do corpo, formando uma espécie de atmosfera impregnada, é a aura, impregnada de qualidades boas ou mais do espírito encarnado. Duas pessoas que se encontram experimentam, pelo contato desses fluidos, a impressão sensitiva, impressão que pode ser agradável ou desagradável. Os fluidos tendem a confundir-se ou a repelir-se segundo sua natureza semelhante ou dessemelhante. É assim que se pode explicar o fenômeno da transmissão de pensamentos pelo contato desses fluidos. Duas almas, de algum modo, têm uma na outra, leem uma na outra e elas se adivinham e compreendem sem se falarem. Essa resposta de Kardec, ele fala que ele vai colocando aqui uma série de pontos,
que é interessante que nós esclareçamos. Então, para esses esclarecimentos, vamos ouvir quem sabe. Miranda. Pois é, não é? Então, essa afinidade ou é uma conquista que foi feita numa vida de relação mais saudável, né? Respeitosa. Então, de alguma forma, o espírito vai sempre carregar essa sintonia pacífica com o outro. Ou é produto, justamente, do magnetismo que cada um dos espíritos apresenta por conta das experiências anteriores. Tudo que nós fazemos fica registrado em nossa psicosfera espiritual. E o perispírito, que vai organizar o corpo físico, ele vai, de alguma forma, irradiar aquele magnetismo que lhe é próprio, seja agradável ou desagradável. Às vezes você se aproxima de pessoas que você não entende o porquê. Está tudo aparentemente no lugar, mas tem uma vibração de antagonismo, sabe? Que você se mantém num esforço respeitoso para superar, não é? Que isso é um desafio. Você lidar com uma pessoa que você nunca viu e sentir uma vibração antagônica. E você se manter no equilíbrio para tratá-la com respeito e superar aquele antagonismo para cumprir o seu dever, isso é uma conquista que cada um precisa fazer. Porque em algum lugar sempre vamos encontrar alguém com quem não temos sintonia. E o fato de não termos sintonia não quer dizer que não seja digno do nosso respeito, da nossa compreensão. Eu estava conversando com uma pessoa recentemente e ela estava me relatando isso, né? Que ela tem uma certa repulsa pela própria irmã. E ela fica constrangida porque a irmã gosta dela e sente que ela evita. Ela ajuda a irmã, ela procura ser útil assim naquilo que pode, mas ela não quer perto. E ela falou, eu não consigo, sabe, é uma repulsa que ela sente, e com certeza, é o que eu falo, a doutrina espírita, ela sempre nos leva à lógica da racionalidade. Como você vai explicar uma coisa dessa que não pela reencarnação? Né? Nós já convivemos. Ora, para explicar a simpatia que nós temos por algumas pessoas, gratuita às vezes, você mal conhece a pessoa, mas a pessoa te faz bem. Você não tem um conhecimento profundo, você não tem uma intimidade, mas a presença daquela pessoa, o abraço dela, a conversa, te faz bem. E já outras, você só em olhar, a pessoa não te fez nada, e você já tem aquela repulsa instintiva. Por quê? São efeito das relações anteriores a essa existência. Agora, é evidente que como espíritas, nós temos por dever, quando a gente sente essa repulsa, essa dificuldade em lidar, seja um familiar próximo ou não, um amigo ou uma pessoa que a gente trabalha, a gente tem que tentar ao máximo possível não deixar que isso nos domine a ponto da gente tratar mal aquela pessoa, sermos indelicados. Você pode ter uma dificuldade com a pessoa, mas é dever nosso tratar bem. Amai-vos uns aos outros, não é assim? Que é o esforço dessa moça que eu falei, né? Ela tenta ajudar a irmã, ela tenta ser útil, ela está tentando vencer o sentimento. É o desafio, né? É o desafio dela. É o desafio. Todos nós, na nossa vida física, aqui encarnados que estamos, nós enfrentamos todo o tempo desafios, certo? Principalmente na nossa vida de relação, certo? Porque nós estamos juntos por alguma razão, certo? E essa alguma razão, muitas das vezes, ainda no nosso estágio evolutivo, é para que nós tenhamos oportunidade de corrigirmos o que nós construímos ou desconstruímos no passado. Vamos lembrar que Jesus, dentro dos seus ensinamentos, está registrado no Evangelho, ele diz apenas numa frase aquilo que é a nossa grande dificuldade. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho. Não é? Então, Fizemos um programa com este tema no mês de outubro. Sim, fizemos no mês de outubro. Então, quem quiser, procure lá o Debate na Rio. Isso. Do mês de outubro, eu não lembro qual foi o dia exato, mas da segunda quinzena de outubro, acredito. Vai se debater com a sua dificuldade. Está lá este tema aí, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Exatamente, porque essa reconciliação é a superação das nossas dificuldades na vida de relação, certo? Porque nós somos individualidades, nós temos valores muitas vezes que são antagônicos, certo? E na nossa vida de relação, isso cria
um afastamento ou até mesmo uma dificuldade muito grande do relacionamento. E nós, quando partimos daqui e retornamos à vida espiritual, nós levamos conosco aquilo que nós somos, ou o estágio que nós alcançamos. Nós nos apresentamos na vida espiritual carregando a nossa bagagem. A nossa bagagem tem as nossas dificuldades, as nossas conquistas. Então, tudo aquilo que nós não conseguimos superar aqui, nós levamos conosco. Tem um ditado popular, né? Morto o cão, acaba o veneno, sei lá, uma coisa desse tipo, né? Sim. Não tem isso não, isso continua, certo? Porque o espírito, quando sai daqui, ele leva esses antagonismos com ele. Então nós estamos aqui com a oportunidade de nos reconciliarmos com o adversário. E essa reconciliação tem um significado de nós trabalharmos para conseguirmos retornar a um momento anterior, seja nesta vida ou em outra pretérita, em que nós não tínhamos esse antagonismo estabelecido por alguma coisa que ocorreu de parte de um, de parte de outro ou de parte a parte. Mas então essa reconciliação significa nós conseguirmos restabelecer essa relação amiga, esta relação fraterna, esta relação amorosa entre dois atualmente ainda adversários. Então, é para isso que nós estamos aqui. Nós todos reencarnamos para aprendermos e praticarmos o amor. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo. Então, é para isso que nós estamos aqui. Então, quando nós nos detetamos com esses antagonismos, com essas dificuldades da relação com alguém que nós não conhecemos ou nunca vimos nesta vida, nós temos que entender que esse antagonismo, ele é fruto de algo do pretérito e que nós estamos aqui para superar isto. Essa superação não é no estalar de dedo, não. Essa superação vai demandar convivência, trabalho, paciência, tolerância, certo? E vamos por aí, certo? Nessa reconquista dessa nossa situação de fraternidade. Agora, ele fala aqui também sobre a questão do perispírito, né? André Luiz, no livro Os Mensageiros, psicografia de Chico Xavier, o André Luiz fala que nós emitimos átomos mentais, porque o nosso pensamento ele irradia. Então, essa irradiação do nosso pensamento, que é o ser pensante, ela está impregnando, né, todo o nosso corpo espiritual, e é por isso que todos nós temos uma energia peculiar, né, ou boa ou ruim. Né? Quem chega perto da Miranda se sente como, Aloysio? Mais ou menos. Poxa, Aloysio. Pensei que tu ia exaltar. Depende de muita coisa. Depende do dia. Depende do dia. Certo? Maravilhosa de Maria de Fátima Miranda, mas... Tem dias que a aproximação dela traz um bem-estar muito grande. Tem dias que a gente sai correndo. Certo? Vamos lá. Então todos nós emitimos essa energia, né, de acordo com o fluxo dos nossos pensamentos, né, somado aí ao nosso comportamento. E evidentemente que as pessoas sentem isso. Tem pessoas que nós não temos relações diretas, mas eu me recordo, por exemplo, aí um exemplo diferenciado, né? Chico Xavier. Acho que foi a Glória Menezes, que certa vez estava entrevistando o Chico Xavier, e aí ela chorava. Ela fazia as perguntas e chorava. E aí depois as pessoas perguntaram a ela, Glória, por que você estava chorando ali, não conseguia segurar sua emoção? Ela falou, não sei explicar alguma coisa que saía dele. Que é exatamente isso que Kardec está falando aqui. Você imagina a energia, né? Porque Chico era uma pessoa diferenciada, né? Uma pessoa que vivia... O Aloysio deve ter estado com ele. Chegou a estar com Chico alguma vez? Só em desdobramentos. É mesmo, nunca, poxa. Pessoalmente, não. Eu estive, muito bom. Não tinha merecimento para isso.
Ele vinha todo ano, né, ao Marieta Gaia. Mas eu tive oportunidade. Um magnetismo e tanto. É isso. Então, essa questão é muito interessante nós compreendermos que nós somos espíritos e estamos encarnados. Então, essa compreensão, e o espírito é um outro ponto também, o espírito ele é energia, ele emite essa energia o tempo inteiro. Sabe? E, inclusive, ele forma ao redor do seu perispírito e até do seu corpo físico aquilo que nós chamamos de aura. O que é aura? A aura é um halo de energia que é compatível com aquilo que o espírito está emitindo. Inclusive, pessoas que conseguem ver a aura do outro, eles detectam até doenças, porque existe uma diferença de cor. Nós sabemos que cor é frequência, tá? E frequência vai depender daquilo que o espírito está emitindo, a cor que está emitindo. E as anomalias físicas também vão determinar uma formação, uma forma que seja perfeita ou uma forma que seja imperfeita, dependendo do mal que está cometido aquele espírito encarnado naquele momento. Vamos lembrar que quem pensa é o espírito, não é o corpo físico, não é o cérebro. O cérebro não pensa. Quem pensa é o espírito. O cérebro é o veículo que o espírito tem para, através do corpo físico, participar do mundo onde nós estamos. Sistema nervoso central, aquela coisa toda. Né? Então, vamos entendendo isso, nós vamos ter a condição de perceber e podermos trabalhar nesses antagonismos gratuitos que surgem na nossa caminhada, porque é para isso que nós estamos juntos. O programa que fala da reconciliação foi ao ar no dia 21 de outubro. Então, quem quiser assistir, é só procurar lá no YouTube da Rádio Rio de Janeiro, dia 21 de outubro, o tema Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Tá vendo? É isso. Essa chamada feita por Jesus é muito importante. A compreensão e a ação decorrente dessa compreensão. Porque nós estamos aqui para nos reconciliarmos com os nossos adversários. E enquanto estamos aqui, ambos encarnados, porque depois que um parte, se levou essa mágoa com ele, virou obsessão. Porque às vezes tem pessoas que pensam que reconciliar é concordar. Não. É pensar igual. Não é. Reconciliar é aprender a lidar com a diversidade sem se tornar adversário. Perfeito. É isso aí. Vamos em frente? Vamos nós. Vamos lá, Eduardo. Item 126. Então, item 126, quem está chegando agora, programa Luz na Penumbra, com o estudo do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 3, tópico O Homem durante a Vida Terrena, item 126. Então vamos lá, Allan Kardec nos diz: por que não conserva o homem a lembrança de suas anteriores existências? Não será ela necessária ao seu progresso futuro? E aí diz aqui, vede a parte que trata do esquecimento do passado. Então essa é uma grande pergunta, né, que todo mundo se faz. Por que nós não nos lembramos das supostas existências anteriores se nós a vivemos? Então, na realidade, dizer que a gente não lembra também não é verdadeiro. A gente não lembra de detalhes, mas as ideias inatas, as intuições, os sentimentos, eles voltam com a gente. Agora, a lembrança integral iria acarretar num caos social, em primeiro lugar. Né? Você imagina, a gente já tem dificuldade em conviver com algumas pessoas sem saber quais foram as relações que nós tivemos com essas pessoas no passado. Se nós lembrássemos, tornaria inviável. Como a gente falou no programa anterior, relação de pais e filhos, irmãos,
aquela dificuldade ali, isso porque você não lembra. Se você lembrasse, tornaria inviável aquela relação, não só aquela relação familiar, como a própria relação social. Imagina alguém vai procurar um emprego, e aí o entrevistador olha e sabe quem tu foi lá no passado, né? Que tu foi uma pessoa de má índole, que contrata na hora, roubava, entendeu? Ia ser um caos completo. Então, assim, nós não temos ainda, no mundo de provas e expiações, maturidade emocional e moral para ter a recordação de existências anteriores, sem contar que poderíamos até mesmo enlouquecer, porque nós veríamos coisas, porque não é você, as pessoas acham que lembrar é como tu assistir um filme ou uma série, não, você revive, é como se aquilo fosse presente. Então imagina você se ver matando de forma cruel uma pessoa que hoje você está aprendendo a amar. Então seria uma coisa impraticável. Essa questão do esquecimento do passado é algo que nos mostra a sabedoria divina. Porque é tudo isso que o Eduardo acabou de colocar para nós, né? Mas nós não precisamos disso. Nós temos uma ideia, conforme foi lembrado aqui, seria necessário para o nosso progresso futuro nós conhecermos aquilo que nós fizemos? Não. Eu tenho que conhecer o que eu sou hoje. Eu tenho que identificar como eu ajo hoje. E o que eu ajo hoje é consequência do que eu fiz ontem. E o que esse conhecimento me dá a oportunidade de eu trabalhar hoje para construir um novo amanhã. É aquele antigo pensamento do Chico, né? O passado, eu não posso mudar o passado, mas eu posso hoje construir um novo futuro. Mas para construir um novo futuro, eu tenho que me conhecer. E aí vem a chamada que nós encontramos dentro da doutrina, que diz: conhece-te a ti mesmo. Se nós nos conhecermos, se nós identificarmos em nós aquilo que nós precisamos para mudar em nós, para trabalharmos em nós, nós estamos conseguindo superar aquilo que nós fizemos ontem e construindo um novo amanhã. Cada encarnação é uma viagem que o espírito faz para a conquista de experiências e aprendizado. Imaginemos se nós carregássemos em nossa mala de forma ativa todas as bagagens de todas as viagens que fizemos. Não ia ter mala que coubesse e não seria funcional, não é? Porque se você vai ao Canadá, você vai colocar uma vestimenta própria do Canadá. Se você vai ao Nordeste do Brasil, próprio. Então, se você reúne na mesma mala sempre toda a bagagem de todas as viagens, a mala não caberia. Seria um desequilíbrio. Isso aí, vamos dar continuidade agora ao item 127. Qual a origem do sentimento a que chamamos consciência? E a resposta é uma recordação intuitiva do progresso feito nas precedentes existências e das resoluções tomadas pelo espírito antes de encarnar, resoluções que ele, muitas vezes, esquece como homem. Então, aí são as nossas tendências instintivas, Aloysio Guigino. Nós trazemos... André Luiz tem uma página muito interessante no livro No Mundo Maior, capítulo 3, quando ele fala da casa mental. E ele diz ali que nós temos conosco como se nós estivéssemos numa residência normal. Nós temos um porão onde estão arquivadas toda a nossa existência pretérita. Nós temos a parte social, que é o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, e nós temos o sótão, que são as nossas aspirações ao transcendente. Então, na realidade, nós não sabemos o que está nesse porão. De vez em quando escapa alguma coisa, né? Pela fresta ali, alguma coisa escapa, e nós já temos aquela sensação do déjà vu, certo? Mas o que importa para nós é o que nós estamos fazendo hoje, porque se nós nos conhecemos, nós podemos trabalhar nas nossas necessidades. E assim, trabalhando nas nossas necessidades, que Jesus nos conduza. Lembrando que ele deixa claro aqui que a consciência é um sentimento. É o sentimento íntimo, é a nossa conexão imediata com Deus.
Muita paz que a Jesus todos. nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Sou o Bill Fabiano, estamos juntos mais uma vez para mais uma noite de estudo da obra Revista Espírita, o ano de 1859, como ele mesmo diz, os anos ímpares. Ele, meu parceiro, Renato Souza, boa noite, seja bem-vindo, meu parceiro. Boa noite, Bill, estamos juntos mais uma vez, graças a Deus, é isso aí. Hoje, 6 de dezembro, Bill, 2024, tá se despedindo, né? Rapaz, estamos nos despedindo do ano, estamos nos despedindo da Revista Espírita também, 1859, e depois, o que a gente faz, cara, depois que acabar a revista? 1859. Vamos para 1861, né? É assim? Tão simples? Então, a gente pula 1860, porque 1860 é do Astênio e do Amauri, né? Os anos pares... Da dupla número 1, né? Exato, os anos pares são com eles, não é isso? E a gente vai para 1861 e vamos dar continuidade até quando Deus quiser, né, Bill? Exatamente. Quando a saúde nos permitir e a rádio também nos permitir, estaremos aqui servindo, né? Perfeito. Afinal de contas, como nos ensinou o nosso mestre, não vimos para ser servidos, né? Vimos para servir. Pois é. Então. Isso aí, então vamos lá, sem mais delongas. Uhum. A gente vai entrar hoje no boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Semana passada nós terminamos aqui, né, uma conversação, um diálogo, né, lá com o antigo carreteiro, né, que pro Renato entrava... Charreteiro, né? Para mim tava charreteiro. E agora a gente vai... porque as diferenças de edições, né, enfim. Então vamos lá. Sexta-feira, dia 30 de setembro de 1859, na sessão geral, a leitura da ata da sessão de 23 de setembro diz o seguinte: a apresentação do senhor S. Vale destacar que eles nunca colocam os nomes das pessoas, né, até para preservar, né, enfim, para evitar também constrangimento, evitar problemas com possíveis descendentes ainda, né, dos familiares. Sim. Então, uhum. Do senhor S., que é um negociante, cavaleiro da região de honra, como membro titular. Adiamento da admissão para a próxima sessão particular. Comunicações diversas. Primeira, leitura de uma comunicação espontânea dada ao senhor R. pelo espírito Dr. Olivier. Essa comunicação é notável sob um duplo ponto de vista, ou seja, o melhoramento moral do espírito, que cada vez reconhece mais o erro de suas opiniões terrestres e agora compreende a sua posição. Em segundo lugar, o fato de sua próxima reencarnação, cujos efeitos começa a sentir por um princípio de perturbação, confirma a teoria que foi dada sobre a maneira pela qual se opera esse fenômeno, bem como a fase que precede a reencarnação propriamente dita. Essa perturbação, que é o resultado do laço fluídico e que começa a se estabelecer entre o espírito e o corpo, o primeiro é o espírito e o corpo, que o primeiro, deve animar, torna mais difícil a comunicação do que em seu estado de completa liberdade. O médium escreve com mais lentidão, sua mão está pesada, as ideias do espírito são menos claras. Esta perturbação, que vai sempre aumentando da concepção ao nascimento, é complexa ao aproximar-se este último momento e não se dissipa senão gradualmente algum tempo depois.
e será publicada com as outras comunicações do mesmo espírito. Quer fazer algum apontamento aí, Renato? Quero, precisamos, né? Então vamos lá. A gente fala muito do momento do desencarne, né? Do momento do desencarne e do pós-desencarne. Mas aqui a gente precisa lembrar que para reencarnar, pelo que a gente vê, parece que ainda é pior, né, Bill? Porque sim. É um momento, né, em que, desde a concepção, não é isso? O espírito no mundo espiritual ele já começa a sentir, de alguma forma, as influências da aproximação dos pais biológicos que vão dar, né, gerar o corpo físico que ele vai habitar, não é? Então já começa todo um trabalho ali, não é? Eu diria de deixá-lo assim muito contrito, né? Muito dentro dele mesmo, tá? Então ele vai perdendo aos poucos a liberdade de agir no mundo espiritual, haja visto que se aproxima o momento da reencarnação dele, não é? E é um momento que começa justamente, olha quanto tempo leva isso, né? No momento do namoro, não é? No momento da concepção em si, não é? Da fecundação do óvulo, toda a gestação, não é? O nascimento do bebê, não é? E até os seus 7, 8 anos de idade, ele ainda continua ainda assim, muito lá no mundo espiritual, mas de uma forma como se ele tivesse adormecido, com todas as aspas, não é? Adormecido. Entre dois mundos ainda, né? Exato, entre os dois mundos, ele está um pouquinho lá, um pouquinho cá, e enfim, não é? E vai tendo noções acerca do que o tempo vai passando, do tempo, né, em que vai se decorrendo, tá? Do retorno dele à vida corpórea, né? Sim, importante você falar isso, porque você citou uma coisa aí que me remeteu a um projeto reencarnatório, né? Você falou do namoro, não é isso? Exato. Uhum. O namoro, ali é toda aquela questão que antecede ali o ato sexual e tudo mais. Então dá pra gente analisar aí, pelo que você falou, um projeto reencarnatório, ou seja, o Renato precisa casar com a Shirley, ou com a Mafalda, ou com a Maria, ou com a Joaquina, e para que isso se dê, existe toda uma programação anterior ao reencarne, né? Ou seja, o Renato vai se juntar lá vamos projetar aí, com 28 anos de idade, ele vai conhecer a Joaquina, eles vão começar um relacionamento, e nesse inteirinho eles já estão projetando também, até antes disso já, quem eles vão receber como filhos. Então, para a galera entender, né, Renato, não é a não ser, obviamente, os casos em que as pessoas se desregram aí, enfim, só a gente está falando de casos normais, né? Sim. Casos normais, de programação espiritual realmente. Existe todo um projeto, caros ouvintes, né? Então não é uma coisa aleatória. Para que uma família consanguínea se dê, há uma projeção, né, Renato, da espiritualidade relacionadas às duas famílias, aos mentores de cada responsável ali por aquelas famílias, dos mentores responsáveis pelas pessoas, por você, pela Mafalda, Joaquina, enfim. Há muita organização, não é uma coisa simples que a pessoa... E o próprio André Luiz Moura, agora eu não lembro se é nos Mensageiros, Renato, me socorre aí, que ele fala sobre a questão da concepção, do caminho ali do espermatozoide no canal vaginal. Você lembra qual o livro agora? Eu não lembro. Tem a história da reencarnação do Segismundo, que está em Missionários, né? Missionários, acho que é missionário, né? Acho que é missionários, sim. Uhum. E ali mostra toda o trajeto do espermatozoide, ou seja, são muitos mundos envolvidos, né? Tanto o macro quanto o micro mundo ali. Cara, é uma coisa muito maior do que a gente imagina. E a gente traz a codificação lá no Livro dos Espíritos, né? Quando fala lá da união da alma com o corpo. Lá na pergunta 344, que já está aqui na minha tela aqui, que eu já estava pesquisando antes, pergunta em que momento a alma se une ao corpo. Isso é importante, né? Sim, falar sobre perfeito, isso, porque vai muito além disso. Porque as pessoas também como eu falei, do desregramento, né? A famosa pílula do dia seguinte. Aí a pessoa, não posso engravidar, aí vou tomar a pílula do dia seguinte. A espiritualidade nos traz
uma coisa que é muito importante para aquelas pessoas que têm um pensamento de abortar ou não tem tanto conhecimento doutrinário, até quem tem também, às vezes a pessoa até tem, mas não é bem assim, né? Não sei o que lá. Né? Os espíritos são categóricos. Em que momento se une a alma ao corpo? Os espíritos respondem: a união começa na concepção. Perfeito. Eu até dou um ponto aí, porque já falaria tudo, né, Renato? No momento da concepção e pronto, já tem um espírito ali, não ligado, ali, né? Mas ligado, enamorado, né? Eu gosto muito dessa palavra. Designado para aquilo ali. Designado. Ele foi designado para estar ali, naquele corpo que está crescendo. Exato. Então, cara, é muito sério isso, né, Renato? Sim, muito. Olha, imagina, né? O trabalho que dá, porque ao mesmo tempo que você tem uma equipe espiritual que se encarrega do desencarne de cada um de nós, não é? Você também tem uma equipe espiritual que se encarrega da reencarnação de cada um de nós, não é? Sim. É da mesma forma. Então vamos lembrar nosso lar, por exemplo. Lá não temos lá o Ministério da Reencarnação. Reencarnação. Né? Tem, então. Existem os espíritos incumbidos de auxiliar naquele trabalho, né? Na tua chegada aqui. Tá? Olha como a coisa é séria, olha como a engrenagem, né, funciona e como é sério e como envolve tantos e tantos tarefeiros, porque tem que dar certo. A reencarnação ela tem que dar certo, né? Enfim, existem aqueles casos, a gente não vai entrar agora nesse tema, lógico, de espíritos que desistem, né? No momento, na hora H eles desistem. Aí acontece, mas é tudo feito para dar certo, que aí é o caso do Segismundo, né? Que deu um trabalho, não é isso? Então, tá? Sim. Né? Para a espiritualidade, para que as coisas se mantessem e tudo mais. Mas olha, e aí vem toda uma consciência depois, né, Bill? Poxa, a oportunidade que você teve de vir aqui, a oportunidade que eu tive de vir aqui foi muito sofrida. Não importa, você veio. Você veio e, sem dúvida nenhuma, você auriu, de alguma forma, né, um passo à frente. Nem que seja uns centímetros à frente, você conseguiu caminhar, tá? E aí, esses centímetros à frente aí, a gente não tem ideia do quanto vale. Sabe por quê? Porque a gente tem mania de grandeza, não é? Em tudo a gente quer o maior. Tá? Não, eu quero o maior, não. E às vezes uma pequena coisinha, um pequeno passo que você deu rumo a frequentar esse reino de Deus tão prometido por Jesus e tão falado por todos os benfeitores espirituais, é que é importante na tua caminhada, não é? Uns às vezes dão um passo de 10 centímetros, o seu é de 5, de 2 centímetros. O que importa é que você andou para frente. Não é? Você progrediu um pouquinho, isso é que importa, com certeza. Ainda que estejamos rastejando, né, como o Chico dizia, vamos rastejar para frente, né? Exatamente. Você fez uma analogia bem interessante aqui que me fez uma conexão com o mestre, né, cara? A gente não tem ideia de quantos milhões de quilômetros ele esteja à nossa frente. Isso aí é imensurável para a gente. Não tem como mensurar o tamanho da quilometragem que tem um espírito desse naipe, né? Mas fazendo essa analogia que você nos trouxe aí, cara, obviamente lá na 118 os espíritos dizem que nós não retrogradamos, né? A gente sempre caminha para frente. A gente pode estacionar, né? Mas imagina o que a gente está aqui, de bobeira aqui, você, Renato Souza, Bill Fabiano, a gente conseguia avançar 10 centímetros para frente, cara. Olha que bênção, né, Renato? Poxa, já é uma grande coisa, um grande feito. Cara, 10 centímetros para frente, alguma coisa nossa, a gente soterrou, alguma coisa de ruim, obviamente. Alguma coisa de ruim a gente soterrou, a gente conseguiu vencer. Porque quando a gente fala avançar, é avançar, tá, galera? Não é você passar por uma experienciação hoje e amanhã você caiu, você não avançou. Exato, né? Perfeito. Avançar é quando chegar lá na conta final, lá quando passarem a régua lá do outro lado, quando a gente desencarnar, né, quando houver a morte biológica, você desencarnar efetivamente, vamos fazer lá as contas lá, eu e meu mentor, bom, isso aqui tal, você está com média 5, média 6, passou, tá. O que você fez de bom aí nessa média 6? Eu consegui avançar nisso aqui.
ótimo, cara. É menos mala, menos volume para a próxima encarnação. Perfeito, né, meu parceiro? perfeito. A ideia é essa. A ideia é justamente essa. Quanto menos abacaxis para descascar, melhor. Pô, não é? Na próxima, se já tiver descascado, a gente só precisa comer, já é um avanço. Olha, você já avançou, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Né? Isso é super importante. Vamos lembrar que a gente está no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita 1859, o mês de dezembro de 1859. Eu achei que a gente não fosse extrair nada desse parágrafo, eu ler do engano, né? Pois falamos 14 minutos aproximadamente. É isso aí. Então vamos dar sequência aqui, na segunda parte aqui. História de manifestação física espontânea, ocorrida ultimamente em Paris, numa casa do subúrbio de Saint-Germain, e relatada pelo senhor A. Um piano tocou sozinho durante vários dias seguidos sem que ninguém o manejasse. Todas as precauções foram tomadas para garantir que o fenômeno não era devido a nenhuma causa acidental. Interrogado a respeito, pensou um sacerdote que poderia tratar-se de uma alma penada, reclamando a assistência desejando comunicar-se. A gente fala aqui de um efeito físico, né, Renato? Sim, um piano tocando sem, em aspas, no que eu vou falar, sem ninguém a tocá-lo. Mas isso a gente sabe que é... bom, a gente tem 2 pontos aqui, né, que eu identifico. Obviamente, e aí a gente... Desculpa, Bill, te interromper. Fala aí. A gente lembra do livro dos médiuns, não é? Toda causa, né? Todo efeito inteligente tem, né? Uma causa inteligente. Então, se o piano está tocando uma canção que todo mundo conhece, ou uma canção bonita, ou com tudo direitinho, né? Com as notas, tudo direitinho, existe uma inteligência ali, tá? E se não tem ninguém fisicamente ali, ou pelo menos que os nossos olhos físicos não vejam, não é? Não estou falando dos nossos olhos mediúnicos, mas dos nossos olhos físicos não vejam, tá? Claro que existe ali uma causa inteligente, não é? E está lá no livro dos médiuns, não é? O maravilhoso sobrenatural, capítulo 2, é só buscar lá, né? É isso aí. A gente vê aqui um fenômeno de efeito físico e a gente vê também uma coisa que hoje em dia, né, a gente sabe que, vale lembrar sempre, né, que lá no século XIX, quando veio a lume a doutrina cristã espírita, os efeitos físicos eram mais necessários, né? Porque tinha que chamar a atenção de alguma forma, né? Como é que Kardec, principalmente, que seria o promulgador disso tudo aí, né? O divulgador, enfim, o despertador disso, né? Precisava, até pela essência dele, né? De pesquisador, de um cara com dúvidas e tudo mais, né? E ele até nos alerta ali no prefácio do Livro dos Espíritos que na ausência dos fatos a dúvida deve ser a posição do homem sábio, né? Ou seja, a gente precisa duvidar mesmo e na falta na ausência de fatos, amigo, vamos duvidar, vamos questionar mesmo, porque tem que ser assim, né? Sim. Hoje em dia, né, Renato, esses efeitos estão cada vez menos, né, menos divulgados, aparecem menos. A gente arrisca até em falar que em alguns locais específicos, a gente, por exemplo, tem lá no Lar de Frei Luiz, a gente tem uma sala lá que eu não saberia o número da sala agora, mas existe uma sala só de efeitos físicos. Específica, né? Específica, né? Para aquilo, onde as cirurgias ali, as pessoas veem, minha própria tia, ela fez uma cirurgia lá, ela viu o sangue, ela viu sendo aberta, mas na verdade não estava nada fisicamente sendo aberto, né? Sim. Enfim, mas é uma sala específica para aquilo, porque hoje se você falar para mim, tem um espírito aí do seu lado, tá bom, tá aqui do meu lado, deixa ele. Quer dizer, a gente já sabe que tem, né? Ou seja, muitas coisas não são mais necessárias, né, Renato? Com certeza. Então, aí, enfim, eles fazem o que tem que ser feito no perispírito. E aí vai refletir para o corpo físico a melhora daquilo que foi feito, né? Porque não fica tudo gravadinho no perispírito, não é? Fica tudo gravadinho lá. E isso aí é o reconhecimento da existência da alma, Bill. Sim. É a ciência, né? Daqui a pouco admitindo, né? No seu todo, né? Unanimemente falando, né? A existência da alma. Vamos embora, não tem por onde correr, é isso aí mesmo, tá? Quantas e quantas pessoas chegam nos seus médicos e dizem assim,
Tô aqui, doutor, pronto para fazer a cirurgia. Aí o médico, tudo bem, fizemos o exame aqui de novo. Cadê o problema que tinha aqui? Não tá mais não? Não tá não, olha aqui, fizeram aqui um negócio aqui, tal, aqui, enfim, tem uma intervenção aqui que foi feita, não é? Cirúrgica. Você fez aonde? Fiz sim, no Dr. Bezerra de Menezes, você conhece? Aí o médico diz, quem? Quem? Dr. Bezerra de Menezes, tal. Me dá o CRM dele aí. Me dá o CRM dele, por favor, né? E tudo. E aí eles falam assim, o senhor acredita? E o médico é obrigado a dizer assim, tem que acreditar, né? Não tem que acreditar? Tem que acreditar, com certeza. Porque não existe milagre, né, Bill? Com certeza não. Eu tenho acompanhado, não sei se o Renato também é noveleiro igual a mim, né? Enfim, a representação da alma gêmea, né? Você está acompanhando, Renato? Tô assim, então, aos poucos, né? Porque eu tenho assistido o Brasil Visto de Cima, entendeu? Que às vezes é no mesmo horário aí. Sim. Mas aquilo ali tem muita coisa ali pra gente se instruir, muito legal. Tem muita coisa, sobretudo a questão do médico, né? Agora me fugiu o nome aí do nome do médico, né? Que ele tem a esposa dele que é médium ostensiva ali, que é aquela... a Nilva Stelman, né? Personagem da Nilva Stelman. Exato. E ele não acredita. Mas ele agora, já eu estou assistindo por outra plataforma, né? Então vejo vários capítulos seguidos. Agora que ele começa... caramba, não tem... Isso aí é impossível, eu não acredito nisso, mas, o que está acontecendo é uma boa coisa sobrenatural. Sim. Sobrenatural é algo que não é habitual, que você não vê em cada esquina, né? Então ele está se sentindo obrigado a acreditar, a crer naquilo ali, porque a pessoa traz informações de outros espíritos, de espíritos desencarnados que fazem com que ele acredite ali. E a mesma coisa os médicos de hoje, né? O cara não pode provar, de repente, a existência do espírito, mas ele sabe que tem algo estranho ali por trás. Estranho, obviamente, sob a ótica dele, sob a lente dele. Sim, é o personagem do Ângelo Antônio, né? Ângelo Antônio. O Dr. Eduardo, lá na novela chama-se Dr. Eduardo. E aí ali a gente lembra bem, né? Situações importantíssimas que nós temos aí de relato dos espíritos com relação, por exemplo, nas fronteiras da loucura. Não é? Isso aí, meu Deus do céu. Dr. Bezerra, não é isso? Dr. Bezerra. Loucura e obsessão, e às vezes nem tanto, muito, né? Você já leu esse Loucura e Obsessão, Renato? Você já leu esse livro? Esse livro? Bill, a gente terminou recentemente, né? Uma live que nós estávamos fazendo toda a última terça-feira do mês no canal do Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes. Eu e Chiquinho, né? O Francisco de Assis, que esteve com a gente aqui no Luz, né? E com certeza vai estar outras vezes com a gente no Luz na Penumbra. Então logo ele tem a disponibilidade também, né? De horário e tudo, enfim. E aí a gente terminou, né, o Loucura e Obsessão. Foi uma experiência e tanto poder estudar aquele livro, levar aquele livro para uma live e a gente poder estudar. E com certeza, traz muito esclarecimento, porque nas fronteiras da loucura é mais ou menos isso. Tem muita gente que é taxado como isso, mas precisa realmente de um exame mais a fundo, né, Bill? Para poder identificar. E, no entanto, trata-se de mediunidade, que se você não cuidar, pode te deixar desequilibrado, não é? A gente sabe Renato, disso. deixa eu só te fazer uma pergunta aí, cara. Me veio uma coisa na mente aqui agora que você falou. Trata-se de um spoiler, por exemplo, que você está trazendo aí? Mais ou menos. mais ou menos, né? Seria um spoiler? Mais ou menos. Porque o próximo livro que a gente está trazendo não é esse, né? Não é o Nas Fronteiras, não, tá? Não é esse, não. Mas... quem sabe no futuro. Ou se você quiser pegar, Bill, fica à vontade. Eu vou gostar muito de assistir a live você fazendo lá Nas Fronteiras da Loucura. Eu vou dar um spoiler aqui já, né? Que a gente sabe que o Boa Nova, eu e João Nogueira fazemos a primeira terça-feira, já que a gente está finalizando aí o programa, né? Falta um minuto. minutos. A gente está chegando ao final e a gente deve acabar em janeiro. Nós tivemos uma conversa em relação a isso e a gente chegou à conclusão de que a gente deve colocar a coleção Fonte Viva. Opa, legal. De Emmanuel. Tá. Porque aí é um capítulo só ali, então a gente pode bater bem naquele capítulo ali, na semana seguinte já passa para outro capítulo, porque às vezes tem capítulos muito grandes, né? A gente fica deixando para um mês, e como é uma live só por mês, acaba se perdendo um pouco. Então a gente está pensando nisso, a espiritualidade está nos inspirando para saber qual será
o da coleção Fonte Viva. Eu tenho paixão pelo Pão Nosso, mas vamos ver o que a espiritualidade nos traz aí. Sim, nós estamos no Jesus no Lar, né? Inclusive. Nós estamos no Jesus no Lar. Fizemos uma pausa, de repente a gente pega aí nas fronteiras da loucura, com certeza. Bill, acabou, Bill. Aí, meu parceiro. Acabou, meu parceiro. Passa muito rápido, né? Muito rápido. A gente fala muito também, né? Enfim, vamos lá, tem que falar mesmo. Falar. Com certeza. Enfim, vamos agradecer a participação de todos, a audiência dos nossos ouvintes, já convidando para que na próxima sexta-feira vocês estejam conosco também para mais um programa Luz na Penumbra. Valeu, pessoal, um beijo no coração. Renato Souza, meu irmão. Abraço, muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.